Aqui não está mostrando o slide compartilhado. Você consegue ver aí o slide compartilhado? Certo. Bom, então eu vou começar de onde eu parei na aula passada, falando de funções, né? Eu acrescentei também algumas coisas na, na parte de relações. São coisas que eu iria falar aqui no slide de funções, mas depois eu percebi que poderia ser colocado lá mesmo, no slide de relações. Aí eu já coloquei. Quando eu senti necessidade aqui de falar de relações lineares, aí eu volto lá no slide de relações. Então, continuando, eu estava explicando que uma função pode ser definida por uma expressão dessa forma aqui, onde você vai especificar o nome da função, o domínio da função, o contradomínio da função, e essa linha aqui de baixo a gente chama de regra de associação. É um lugar onde você vai escrever a variável independente do lado esquerdo e do lado direito uma expressão, tipicamente dependendo dessa variável independente, que indica o resultado associado a cada elemento do domínio, né, que você vai pegar para colocar na variável independente. Então, para cada um desses valores no domínio que você usar na variável independente, vai ser gerado aí um resultado que vai ser indicado aqui por meio de uma expressão ou uma lei de formação que, como eu falei, é qualquer equação que define a correspondência estabelecida por uma função entre elementos de seu domínio e os resultados correspondentes no contradomínio. Então, eu dei esse exemplo na aula passada, né, no final da aula passada. F definida no domínio dos naturais, com contradomínio naturais sem o zero, e a regra de associação é cada x é transformado em f de x, que é igual a x união com unitário contendo x. Sempre que uma função é definida por meio dessa notação, a gente precisa verificar se a função foi bem definida. Como a gente viu, funções são relações, né? Acompanhadas de um conjunto que a gente chama de contradomínio. No caso aqui, o contradomínio foi dado e a relação também. A relação que a gente está chamando de gráfico da função, que é aquele conjunto de pares ordenados, foi dado por meio dessa regra de associação aqui. Mas para uma função estar bem definida, é necessário que a imagem dessa relação esteja contida no conjunto que a gente está chamando de contradomínio. Então, eu falei na aula passada que de fato isso acontece para essa função. Quando você aplica essa função nos números naturais, você obtém como resultado números naturais também, só que números naturais que não são o zero. Números naturais não nulos. Ou seja, como o zero a gente está definindo como conjunto vazio, eu vou obter como resultado aí sempre um número natural, mas esse número natural nunca vai ser o conjunto vazio. E de fato isso é fácil de perceber aqui, já que essa expressão representa um conjunto que tem como elemento x. Representa um conjunto que tem como elemento um x. Veja aqui que o x pertence a esse subconjunto desse conjunto maior. Portanto, o x pertence também a esse conjunto maior. Como o x pertence a esse conjunto não é vazio. Se não é vazio, significa que não pode ser o zero. Então, realmente, todos os elementos gerados por essa forma vão estar aqui dentro desse conjunto, naturais sem o zero. Então, a função está bem definida. Isso é uma das coisas que você precisa verificar para saber se uma função foi bem definida ou não. Aqui eu tenho outra função definida no conjunto das partes do conjunto dos números naturais, ou seja, esse é o domínio da função, né? Contra o domínio é n, e aqui embaixo a regra de associação me diz que para cada x pertencente ao conjunto das partes de n, ou seja, para cada x subconjunto de n, g de x vai ser 1 ou 0. Vai ser 1 se x for não vazio e vai ser 0 se x for o vazio. Não tem problema nenhum nessa definição. 0 e 1 são números naturais.
essa regra dada aqui foi clara, né? Eu sei qual é a relação que faz parte dessa função, sei também quem é o contradomínio, está tudo funcionando bem. A imagem da relação realmente está contida no contradomínio, então está tudo funcionando bem. Então aqui tem outros exemplos. Na função que eu estou chamando de h, né? É interessante perceber que sempre que eu pego um número natural e faço a união de todos os elementos desse número natural, o resultado é um número natural também. E, na verdade, vai ser o maior elemento de n. Quando eu faço assim, união de n, denotando a união de todos os elementos de n, n é um conjunto. Ele é um número natural, mas a gente definiu números naturais como conjunto. Qual é esse conjunto que a gente está chamando de n? É o conjunto de todos os predecessores de n, ou seja, é o 0, 1, 2, etc., até o n-1, falando assim, de maneira informal, fazendo de conta que a gente já sabe o que é o n-1. Então, quando você faz a união de todos esses conjuntos, união de 0 com 1, com 2, com 3, etc., até n-1, observando que esses conjuntos formam uma cadeia crescente de inclusões, ou seja, o 0 está contido no 1, o 1 está contido no 2, contido como subconjunto, né? E como elemento também. O 2 está contido no 3, etc. Até o n-1, essa cadeia de inclusões, quando eu faço a união desses conjuntos, eu vou obter o maior deles. É aquele que contém os outros. E o maior deles, se eu tenho de 0 a n-1, o maior é n-1. Então, em outras palavras, quando eu faço assim, união de n, isso é a mesma coisa que falar n-1. Por que eu estou escrevendo união de n e não n-1? Porque eu não sei o que é menos. A gente não definiu a operação de menos nos números naturais. Então, eu estou escrevendo união de n, só isso. Aí eu estou chamando também de m, essa expressão aqui. Eu falei que quando a gente usa essa notação, eu posso colocar nessa partezinha aqui o resultado ou a lei de formação. A lei de formação é uma equação que relaciona as variáveis independente e dependente. Então veja aqui que no primeiro exemplo eu coloquei o resultado, mas também disse que esse resultado é chamado de f de x. Então, de certa forma, eu coloquei aqui também uma lei de formação, que é essa equação aqui relacionando o f de x, que é praticamente a variável dependente aí, e o x, né? Aqui também coloquei o resultado e dei um nome para esse resultado. Aqui também, só que o nome que eu dei não envolve mais o nome da função, né? É uma variável dependente que não é construída a partir do nome da função. Você pode fazer isso também, como quando você define a função y igual a x² mais 1. Pronto. Você não deu nome para a função, mas você deu nome para as variáveis, independente e dependente. Às vezes o nome da função é o próprio nome da variável dependente, mas são coisas diferentes, apesar de receberem nomes diferentes em alguns contextos. Então, nessa função h aqui, basicamente eu estou dizendo, quando você pega um elemento desse conjunto, que inclui todos os números naturais, mas também inclui o próprio conjunto dos números naturais, e faz essa operação aqui nos elementos desse domínio, você obtém como resultado um número natural. Porque aqui você está dizendo, se eu pego um elemento desse conjunto, então, ou ele é um número natural, ou ele é o próprio conjunto dos números naturais. Agora, se eu faço a união de todos os elementos desse n que eu peguei aqui, então tem duas possibilidades. Esse n pode ser um número natural. Nesse caso, essa expressão aqui, união de n, vai me dar a união de todos os elementos de n. Sendo n um número natural, os elementos de n vão ser números naturais também. E aí a união de todos eles vai ser o maior elemento de n. Ou seja, vai ser n-1. Isso é no caso em que n é um número natural. Agora, se esse nzinho for o conjunto dos números naturais, quando eu fizer essa união de n, eu vou ter como resultado n. Nesse caso, vou ter esse resultado aqui mesmo. A união de todos os elementos do conjunto dos números naturais é o conjunto dos números naturais. Tá? Uma curiosidade, esse conjunto aqui, ele é usado para definir o que é que significa o infinito mais 1.
Tá? Eu falei de números ordinais outro dia aqui. Falei que o Cantor inventou uma forma de somar 1 ao infinito. Você vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. até infinito. Quando você chega no infinito, você dá mais um passo. Você vai para infinito mais 1. Como é que é definido esse infinito mais 1? Do ponto de vista de ordem. Não é do ponto de vista de cardinalidade. Se bem que do ponto de vista de cardinalidade terminaria sendo a mesma coisa. Mas a princípio os conceitos são diferentes. Infinito mais 1 é isso aí, ó. Se eu conto 0, 1, 2, 3, etc, 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 o infinito que eu vou ter nessa contagem, depois de passar por todos os números naturais, é definido como sendo o próprio n. E aí essa operação daqui, de pegar para cada x a união de x com o unitário contendo x, como eu falei, funciona aqui como a função sucessor dos números naturais, de acordo com a nossa construção que aplicamos para definir os números naturais, né? Aplicando essa função aqui sucessivas vezes no zero, nós vamos obtendo os números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, imagine aplicando a função sucessor no infinito que está sendo definido como o conjunto dos números naturais. Isso é a mesma coisa fazer infinito mais 1. Ou seja, seria o número que vem depois do infinito. Aí, essa é a ideia. Esse aqui é o infinito mais 1. Prazer, infinito mais 1. Né? E esse aqui é o infinito. Agora, tem vários infinitos. Esse infinito dos números naturais é o menor infinito. Se você quiser olhar para esse infinito do ponto de vista de ordem, ou seja, do ponto de vista de número ordinal, você vai chamá-lo de ômega zero, ômega minúsculo zero. E se você quiser olhar do ponto de vista de cardinalidade, que é a quantidade de elementos, você vai chamar esse infinito de Aleph zero. Aleph é uma letra hebraica, né? Parecida com o N. Um N com as perninhas tortas. Aleph zero denota o número cardinal associado ao conjunto dos números naturais. E ômega zero denota o número ordinal, né, que é definido como o conjunto dos números naturais. Função alfa faz o quê? Pega o número natural e olha para esse número natural como sendo um número inteiro. Eu estou supondo aqui que nós construímos o conjunto dos números inteiros dessa forma, pegando todos os naturais e unindo com os pares ordenados da forma 1n, onde n é um natural não nulo. Dessa forma, é como se esse 1 aqui estivesse dizendo que o par representa o inteiro negativo menos n. É uma forma de colocar um sinal em um número natural não nulo. Então, quando você faz a união dos naturais com os inteiros negativos, representados dessa forma aqui, você tem um conjunto dos números inteiros. Essa é apenas uma das construções possíveis para esse conjunto dos números inteiros. Tem várias outras, inclusive mais convenientes para definir operações nesse conjunto e tal. Mas essa aqui é uma definição preliminar que eu estou usando por enquanto, só para a gente poder falar de números inteiros antes de falar em operações binárias. Bom, então, definido dessa forma, essa função aqui está ok, está funcionando legal, foi definido corretamente. Cada n no conjunto dos números naturais é transformado no par 1n, que pertence realmente a esse conjunto Z definido dessa forma. Então, eu estou pegando o número natural e estou olhando para ele como um número inteiro. A gente pode chamar isso de inclusão de n em Z, quando é uma função que não faz nada, apenas repete o objeto, porém repete mudando a forma como você olha para ele. Antes eu olhava como um número natural, depois eu olho como um número inteiro. A gente chama isso de inclusão. Agora eu vou definir algumas coisas aqui relacionadas a elementos do domínio, da imagem. Para cada x em A, chamamos de a imagem direta de x por f, o único elemento f de x que a função f faz corresponder a x. Então, ou seja, o f de x tem nome. O nome é imagem direta de x por f.
O direta está entre parênteses porque, se a gente quiser, a gente pode omitir essa informação aí. A gente pode falar imagem de x por f. Nesse caso, como eu não falei a palavra direta, ela fica implícita no contexto. É claro que para eu falar de f de x, eu estou supondo que f é uma função com domínio A, né, onde A é um conjunto que tem x como um elemento. Para cada C contido em A, a imagem direta de C por F é o conjunto denotado dessa forma, que é F, seguido de C entre colchetes, e esse conjunto é o conjunto de todos os f de x com x pertencentes a C. Então, veja que no item A eu defini imagem direta de um elemento do domínio. Se eu tenho que x é um elemento do domínio da função f, então f de x, né, vai ser um elemento da imagem, chamado imagem de x por f. Agora eu posso definir imagem de um subconjunto do domínio. São coisas diferentes, né? Uma coisa é você pertencer ao domínio, outra coisa é estar contido no domínio. Então, imagem de um subconjunto vai ser definido como conjunto de todos os f de x, com x pertencente a esse conjunto que eu peguei aqui. F de x com x pertencente a C, no caso. Para cada y em B, que é o contradomínio da função, a imagem inversa de y por f é o conjunto de todos os elementos do domínio, cuja imagem por f é igual a y. Então você está pensando agora no sentido inverso, né? Você não está pegando coisas do domínio e olhando qual é o valor correspondente lá no contradomínio. Você está fazendo o contrário. Está pegando coisas no contradomínio e está olhando quais são os objetos do domínio que podem ser correspondidos àquele que você pegou no contradomínio, né, pela função f. Nesse caso, eu estou pegando um elemento do contradomínio. Aí a notação vai ser assim, com parênteses. Ó. F inverso de y denota todo x em A que é elevado por f a y. Se eu não pegasse um elemento do contradomínio, mas pegasse um subconjunto do contradomínio, eu poderia ainda falar de imagem inversa, só que seria a imagem inversa de um subconjunto do contradomínio, e aí a notação seria diferente, seria com colchetes assim. F inversa do subconjunto D, né? Aí a gente usa colchetes, e a definição vou colecionar aqui todos os elementos de A que são levados por F a um elemento de D, né? Todos os x pertencentes a A, tais que f de x pertence a D. Essas definições aqui não são também assim universais. Tem várias definições, várias notações para isso. Alguns autores, por exemplo, nessa letra B, não usariam colchetes, usariam parênteses. Eu acho que a maioria dos autores usa parênteses para isso. Alguns usam colchetes. O colchete é mais... Essa utilização de colchetes aí evita ambiguidades. Porque se eu usasse parênteses para esse aqui, eu poderia ter alguma dificuldade para distinguir isto disto que foi definido aqui em cima. E também isto disto que foi definido aqui. Então, o colchete serve para isso, para distinguir se você está considerando imagem direta ou inversa de elementos ou de subconjuntos do domínio ou do contradomínio. Exemplo. Diagrama na figura 4 representa uma função f. Quando eu escrevo assim f igual a rb, eu estou dizendo que r é a relação funcional que define essa função. Portanto, r é a coleção de pares ordenados, né, que representam as setas daquele diagrama de setas que a gente pode usar para representar a função. E B é o contradomínio dessa função f. Aí eu estou dizendo que essa relação R é esta aqui, e esse conjunto B, o contradomínio da função, é este aqui. Também estou considerando conjunto C contido propriamente em A e D contido propriamente em B. A partir disso, eu quero determinar a imagem de f por 0.
a imagem inversa por f de 8, o elemento de B, que é a imagem de dois elementos distintos de C, etc. Você pode tentar fazer aí, pode fazer um desenho para entender melhor a função e com isso responder esses itens aí. Imagem por f de 0. Isso é fácil. Imagem por f de 0. Quer dizer o quê? Quer dizer f de 0. Quem é f de 0? Correto, menos 3. A imagem inversa por f de 8. Imagem inversa por f de 8. Sim, 6. Sim. Aí o elemento de B, que é a imagem de dois elementos distintos de C. E quando eu falo imagem assim, sem dizer se é direta ou inversa, eu estou querendo dizer imagem direta. Então, o elemento de B, que é a imagem de dois elementos distintos de C. Então, primeiro eu tenho que procurar onde ocorre assim dois valores distintos no domínio correspondendo ao mesmo valor no contradomínio, né? Depois eu vou apenas considerar essas ocorrências onde os elementos do domínio, na verdade, são elementos também do conjunto C. Então eu tenho duas ocorrências desse tipo aí, se eu olhar para essa relação R, eu percebo que 0 e 11 estão correspondendo a menos 3. Também 7 e 1 estão correspondendo a menos 5. Então, se a pergunta fosse elemento do domínio, aliás, elemento do contradomínio, que é a imagem de dois elementos distintos do domínio, eu poderia dar duas respostas. Eu poderia dar o menos 3, porque ele é a imagem de dois elementos distintos do domínio, que são 0 e 11, e poderia dar como resposta o menos 5, que é a imagem de 7 e 1.
Só que como eu estou dizendo um elemento de B que é a imagem de dois elementos distintos de C, então eu vou descartar a primeira possibilidade porque 0 e 11 não são elementos de C. São elementos de B, de B não, de A que não estão em C. Então eu posso dar como resposta para a letra C os elementos. O menos 5 é o resultado, né? A imagem. Mas aí está sendo pedido. Ah, tá certo. O elemento de B que é a imagem de dois elementos distintos de C. Então, menos 5. Menos 5 é a imagem de 7 e 1, e 7 e 1 são elementos distintos de C. Esse 1 aí que você colocou foi o quê? Da letra D? É elemento de B que não é a imagem de F de nenhum. Ah, sim, certo. Mas tá correto, é o menos 5 mesmo. Na letra C é o menos 5. Na letra D, é elemento de B que não é a imagem por F de nenhum elemento de A. B é o próprio contradomínio. Então, posso olhar lá na relação R, qual é. Na verdade, não. Qual é desses elementos de B que não aparece na segunda componente de um par na relação R. Menos 5 aparece, menos 3 aparece, 3 aparece, 5 não aparece, né? 8... os que não aparecem, desse contradomínio B, os que não aparecem na segunda componente dos pares da relação R são os 5 e o 9, né? 5 e 9. Só que eu quero um elemento de B que não é imagem por F de nenhum elemento de A. Tenho essas duas opções no caso, né? 5 e 9, pelo que eu estou entendendo. Podem ser respostas, né? Ou você responde 5 ou você responde 9. Seria. Não precisa. Nem precisa dizer as duas coisas, assim, 5 ou 9. Basta, já que está sendo pedido um só, ou responde 5 ou responde 9. Deixa eu ver se é isso mesmo, tem a resposta aqui. Peraí. Eu estou dando 5 como resposta, mas eu acho que 9 funciona também. 9 funciona também. Imagem inversa por F de D. Imagem inversa por F de D significa os elementos do domínio que correspondem pela função F a elementos de D. D não é o contradomínio, D é um subconjunto próprio do contradomínio. Então, eu vou olhar, né? Quem é desses elementos do domínio que estão aqui, ó, quais são os que estão ligados a um elemento de D? Por exemplo, menos 3 está aqui, ó. Então, 0 e 11 estão ligados a um elemento de D. 8 está aqui, então 6 também faz parte. 9 não aparece. Então eu vou pegar menos 3. Não, eu vou pegar 0, que corresponde ao menos 3. 11, que corresponde também ao menos 3. 6, que corresponde ao 8. E só. Esse 9 aqui está sobrando, ninguém está chegando nele não. Então eu vou pegar 0, 11 e 6. Esse conjunto 0, 11 e 6 é a imagem inversa por F desse conjunto D. Aqui, imagem inversa por F de D é 0, 6, 11. Imagem direta por F de C. Agora eu vou pegar esse conjunto C aqui e ver quem são os resultados, né,
se eu considerar os elementos de C que aparecem aqui no domínio da relação, quem são os resultados, ou seja, quem são as segundas componentes, né? Quem são os números, os objetos que estão ligados aí a um desses aqui na relação R. Então, 1 aparece aqui no domínio, aparece. Quem é que está ligado a ele? Menos 5. Pronto, então menos 5 faz parte dessa imagem direta de F por C. Depois, 4 aparece no domínio, aparece. O 3 está ligado a ele. Então eu quero menos 5 e 3. 6 aparece aqui, tem o 8 ao lado. E o 7 aparece aqui, tem o menos 5 ao lado. Então eu vou querer menos 5, 3, 8, menos 5 de novo, não precisa. Então menos 5, 3 e 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, menos 5, 3 e 8. Então é isso mesmo. Imagem direta por F de C é menos 5, 3, 8. Tá? Então essa notação, no futuro, quando sentir necessidade, eu vou usar essas notações aqui que foram explicadas nesse exemplo 4. Tem o desenho aqui e tem a resposta do exemplo. Né? Função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Uma função f de A em B é dita injetiva se elementos diferentes no domínio correspondem a elementos diferentes na imagem. Ou seja, se eu pego x1 e x2 no domínio A com x1 diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Eu vou dizer que essa função é sobrejetiva se a imagem dela é igual ao contradomínio. Bijetiva se ela for injetiva e sobrejetiva. Os nomes injeção, sobrejeção e bijeção são sinônimos de função injetiva, função sobrejetiva e função bijetiva, respectivamente. Existe também o termo injetora, né? Injetora, sobrejetora, bijetora. Eu prefiro injetiva, sobrejetiva, bijetiva. Fica mais bonito falar injetividade do que injetoridade. Por isso eu prefiro injetiva. E também a maioria dos livros de matemática em nível superior falam injetiva. Eu acho que no ensino médio, no ensino fundamental, fala-se injetora, sobrejetora, mas a nível superior é mais comum injetiva, sobrejetiva, bijetiva e tal. Aí eu vou mostrar aqui maneiras diferentes de você caracterizar essas noções de injetividade, sobrejetividade, etc. Por exemplo, injetividade. Aqui eu disse que uma função é injetiva se elementos distintos no domínio correspondem a elementos distintos na imagem. Só que pela contrapositiva é o quê? Eu percebi que eu não falei isso na parte de lógica. Contrapositiva de uma implicação P implica Q é a implicação negação de Q implica negação de P. Você troca a ordem de P e Q e ao mesmo tempo coloca negação em cada um deles. Certo? Então P e Q, a contrapositiva de P implica Q é negação de Q implica negação de P. Contrapositiva de uma implicação é sempre uma proposição equivalente àquela implicação. Então eu vou olhar pela contrapositiva essa implicação aqui. Quando eu pegar a contrapositiva dessa implicação, eu vou ter outra implicação que é equivalente a ela. Essa equivalência você pode confirmar por tabela verdade. Então aqui eu tenho P implica Q. Como é que ficaria a contrapositiva? Ficaria negação de Q implica negação de P. Então ficaria assim, a negação de Q, no caso, é f de x1 igual a f de x2, que é isto aqui. E a negação de Q é x1 igual a x2, que é isto aqui. Então a contrapositiva dessa implicação ficaria negação de Q é esta, implica negação de P, que é esta. Então f de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2. Esta implicação é a contrapositiva desta. E contrapositiva sempre é equivalente à implicação original. Então o que eu fiz foi apenas
essa transformação aí, né? Obtendo como resultado uma afirmação equivalente à que eu tinha lá em cima, né? Ao invés de dizer elementos distintos do domínio correspondem a elementos distintos da imagem, eu estou dizendo aqui embaixo, elementos iguais na imagem correspondem a elementos iguais no domínio. Em outras palavras, você não pode... deixa eu ver como é que eu falo. Em outras palavras, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Você não pode, a partir de dois elementos diferentes no domínio, chegar no mesmo lugar pela função f. Pronto, então essa é uma forma equivalente de ver a injetividade. Frequentemente nós preferimos usar uma ou outra dependendo do contexto. É o contexto que vai dizer qual é mais apropriado para usar. Sobrejetividade, né? Eu defini aqui a sobrejetividade como sendo a função é sobrejetiva se a imagem dessa função é igual ao contradomínio da função. E foi por isso que eu defini uma função como sendo um par formado por uma relação funcional e um conjunto que eu vou chamar de contradomínio. Se eu não tivesse essa informação de quem é o contradomínio, eu não saberia avaliar essa afirmação aí, a imagem de f igual a b, onde b é o contradomínio. Não sei quem é o contradomínio, então não sei se isso aí é verdade ou não. Aí por isso que eu defini função como sendo não apenas uma relação funcional, mas uma relação funcional acompanhada de um conjunto que eu vou chamar de contradomínio. Aí eu defini sobrejetiva assim, função sobrejetiva assim, e agora eu estou dizendo que uma função é sobrejetiva somente se para cada elemento do contradomínio existe pelo menos um elemento do domínio, tal que a função aplicada nesse elemento do domínio é igual a y. Ou seja, em outras palavras, não sobra ninguém no contradomínio. Todo mundo do contradomínio está sendo apontado por alguma seta que vem lá do domínio. Não sobra ninguém. Então, por exemplo, essa função aqui que eu mostrei no exemplo anterior, no exemplo 4, ela nem é injetiva, nem é sobrejetiva. Não é sobrejetiva porque sobra alguém aqui, ó, que não é apontado por nenhuma seta. Alguém do contradomínio que não é apontado por nenhuma seta. E não é injetiva também porque nós temos aqui setas partindo de elementos diferentes do domínio e chegando no mesmo elemento do contradomínio. Então, isso aqui me diz que não é injetiva. E essa outra ocorrência aqui dessas setas convergentes também não é injetiva. Lembre-se que para ser uma função, isso aqui é permitido. Só não é permitido setas assim saindo do mesmo lugar do domínio e chegando em elementos diferentes do contradomínio, para ser função. Agora, para ser injetiva, nem isso aqui é permitido. Essa convergência aqui também não é permitida. Pronto, então essa aqui não é injetiva nem é sobrejetiva. Agora vamos entender por que a função é sobrejetiva somente se todo elemento do contradomínio corresponde a alguém do domínio, porque a definição não foi exatamente essa. A definição foi imagem igual a contradomínio. Mas por que essas afirmações são equivalentes? Aí é isso que eu estou explicando aqui. Quando você diz que o contradomínio é igual à imagem, você está dizendo uma coisa que é equivalente a o contradomínio está contido na imagem. Por que isto é equivalente a isto? Por que B igual à imagem de F é equivalente a B está contido à imagem de F? Porque sempre a outra inclusão é verdadeira. Sempre a imagem de uma função está contida no contradomínio. Então, em outras palavras, essa igualdade aqui pode ser vista como um I. A gente viu que igualdade de conjuntos significa todo elemento do primeiro conjunto é um elemento do segundo conjunto e todo elemento do segundo conjunto é um elemento do primeiro conjunto. Então essa igualdade que eu destaquei aí no slide pode ser vista como um I, assim, ó, onde a primeira proposição significa todo elemento do primeiro conjunto é um elemento do segundo conjunto e a segunda proposição, que eu escrevi aí como Q, significa todo elemento do segundo conjunto é um elemento do primeiro conjunto. Só que se Q é verdadeira, se eu já sei que Q é verdadeira, então esse P e Q
é logicamente equivalente a P. É como se eu estivesse fazendo P e verum. P e verum é logicamente equivalente a P. Isso é uma daquelas leis de Boole. Eu acho que é identidade. Identidade da conjunção. Então é basicamente isso que eu estou usando aí, né? A igualdade B igual a imagem de F significa B está contido em imagem de F e imagem de F está contida em B. Só que essa imagem de F está contida em B, eu já sei que é automaticamente verdadeira para toda função F com contradomínio B. Então é como se fosse o verum aí da história, a proposição que eu já sei que é verdadeira. Se eu estou fazendo um I de uma proposição P com uma proposição que eu já sei que é verdadeira, essa conjunção equivale apenas àquela primeira que eu estou usando, que é o P. Portanto, B igual a imagem de F, se somente se B está contido em imagem de F, já que eu sei que essa outra parte é verdadeira. O que é que significa dizer que existe uma bijeção entre dois conjuntos A e B? No sentido que a função f é bijetiva e tem como domínio A e contradomínio B. O que é que isso significa assim exatamente, né? Significa que os elementos de A e B estão emparelhados. No sentido que para cada elemento do domínio existe um único no contradomínio correspondente a ele e, reciprocamente, cada elemento do contradomínio corresponde a um único elemento do domínio. Ou seja, não sobra ninguém de nenhum lado e não há repetições. Então você tem como se fosse casamentos, né, de elementos no domínio e elementos no contradomínio. Você está emparelhando. Não sobra ninguém de nenhum lado e não tem repetições. Então é como se fosse uma turma, uma sala de aula lá nas festas juninas para formar a quadrilha, tem que colocar os casaizinhos lá, menino, menina, menina, menino, sem deixar ninguém de fora e sem fazer repetição. Esse é o ideal, né? A quadrilha perfeita. Então, quando você faz uma bijeção, quando você diz que existe uma bijeção entre dois conjuntos A e B, é isso que você está fazendo. Você está emparelhando os elementos de A com os elementos de B, como se fosse casando um com o outro. E o que é que isso me diz sobre quantidade de elementos de um e de outro? Aí essa é a ideia de Cantor para definir tamanho de conjuntos. Cantor falou que conjuntos têm a mesma cardinalidade, ou seja, a mesma quantidade de elementos, se existe uma bijeção entre eles. Essa é a ideia para poder falar de quantidade de elementos de um conjunto, inclusive quando esse conjunto é infinito. Então é isso que me permite dizer que, por exemplo, o conjunto dos números reais tem mais elementos do que o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números reais tem mais elementos do que o conjunto dos números racionais. Porque, em primeiro lugar, não existe abjeção entre, por exemplo, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. Então, eles não têm o mesmo tamanho. Eles não têm o mesmo tamanho. Agora, como é que eu sei que o reais é maior do que o racionais? Aí a definição de ter tamanho maior que o outro, aí significa que existe uma bijeção do primeiro, aliás, é que existe uma injeção do primeiro no segundo, mas não existe uma injeção do segundo no primeiro. Se existisse injeções do primeiro no segundo e do segundo no primeiro, consequentemente, isso é um teorema, existiria também uma bijeção do primeiro e do segundo, ou seja, os elementos do primeiro e do segundo estariam emparelhados e aí eles teriam a mesma quantidade de elementos. Agora, se você consegue mostrar que existe uma injeção do primeiro no segundo, mas não existe injeção do segundo no primeiro, então quer dizer que o segundo tem mais elementos do que o primeiro. Quando você diz assim, tem uma função injetiva de A em B, você está querendo dizer que o tamanho, isso é a mesma coisa de dizer que o tamanho de A é menor que ou igual ao tamanho de B. Quando você diz que não tem injeção, não tem uma função injetiva de B para A,
Agora você está dizendo que o tamanho de B não é menor que ou igual ao tamanho de A. Então, se você tem agora que o tamanho de A é menor que ou igual ao tamanho de B, e o tamanho de B não é menor que ou igual ao tamanho de A, ou seja, você está dizendo que o tamanho de A é estritamente menor do que o tamanho de B. É menor mesmo, não é menor que ou igual, é menor e é diferente. Aí é isso que acontece com, por exemplo, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. Só que tem vários teoremas aí que são um pouco difíceis de provar e eu acho que eu não vou abordar aqui sobre isso porque não é o objetivo. Avalie esses diagramas agora aqui, dizendo quais deles representam funções injetivas, sobrejetivas, bijetivas e quais não representam funções. Tente fazer aí. Bijetiva, logo, injetiva e sobrejetiva, né? No item A. B é injetiva, mas não sobrejetiva, certo? Se não é sobrejetiva, essa da letra B também não é bijetiva, né? Se não é injetiva, nem é sobrejetiva, certo? Não é injetiva porque eu estou vendo aí uma convergência de setas, né? De 0 para menos 3 e de 11 para menos 3 também. E não é sobrejetiva porque eu estou vendo o 5 e o 9 sobrando no contradomínio sem serem apontados por nenhuma seta. Então não é injetiva nem é sobrejetiva, consequentemente também não é bijetiva. D é bijetiva? Esse 4 e 8 no domínio sobrando significa o quê? É, a propriedade de relação funcional, né, que tem que ser observada aí também para a função, é para todo x no domínio existe um único y correspondente no contradomínio. Quando você fala assim, para todo x no domínio existe um único correspondente no contradomínio, está falando também que não pode sobrar ninguém no domínio, né? Então, se sobrar alguém no domínio, significa o quê? Significa que não é. Não é sobrejetora também porque não é função. Não quando você fala sobrejetora, você está pressupondo que é função. Não chega a ser função. A questão pede isso, né? Pede, não necessariamente esses diagramas aí representam funções. O enunciado aqui é: avalie os diagramas de setas, dizendo se cada um deles representa uma função injetiva, sobrejetiva, bijetiva, nenhuma das anteriores, ou se nem é uma função. Então pode ser que alguns desses aí não sejam funções. Pronto. Lembre-se que na aula passada, vou voltar aqui um pouquinho, na aula passada, eu comentei rapidamente sobre isso aqui, ó. Aqui, ó. Quando algum elemento do domínio não aponta para nenhum elemento do contradomínio, temos uma relação parcial que poderia ser chamada também de função parcial, mas isso aqui a gente não vai trabalhar com isso, não vai trabalhar com função parcial. Para nós, todas as funções são totais, no sentido que não sobra ninguém no domínio.
Aqui, ó, nesse curso, a menos que o contrato seja dito explicitamente, todas as funções consideradas serão funções totais, que utilizam todos os elementos do domínio. Então, se está sobrando alguém no domínio, não é função. Pelo menos não é função total, sendo que as funções totais são as funções que temos adotadas aqui como funções. Vamos lá, letra E. Letra E sobrejetiva. É injetiva, a letra E. E não injetiva, certo? E a letra F? Igual a E, tem certeza? Isso, não é função. Que aí as setas estão saindo do mesmo lugar e chegando em pontos diferentes no contradomínio. Então não é função. Então as que não são funções daí que a gente viu são letras D e F. As outras são funções, mas tem vários tipos de funções aí. A única que é objetiva é a letra A. Então vamos continuar aqui. Uma das formas de verificar que uma função é objetiva é verificando que cada elemento do contradomínio está associado a exatamente 1 no domínio. Ou seja, para todo y em B, que é o contradomínio, existe um único x em A, que é o domínio, tal que f de x igual a y. Perceba que aqui existe a palavra existe e a palavra único. Existe um único, é diferente de dizer que existe um. Quando a gente diz que existe um, existe algum, significa existe pelo menos um, pode ser que tenha mais. Mas quando eu digo existe um único, já é uma outra condição aí, um pouco mais forte, né? Um pouco mais exigente. Aí o que eu estou dizendo é que quando você diz que para todo y no contradomínio existe um único no domínio, que é levado pela função aquilo que você pegou no contradomínio, você está dizendo que a função é objetiva. O que é que justifica isso? Se eu desprezar o único aqui, essa palavra único, desprezando temporariamente essa palavra, vai ficar assim: para cada y em B existe algum x em A, tal que f de x igual a y. Isso seria o quê? Se eu desprezar a palavra único, isso seria sobrejetividade, como a gente viu aqui, né? F é sobrejetiva se somente se cada elemento de B, para cada elemento do contradomínio, existe pelo menos um no domínio que corresponde àquilo que eu peguei no contradomínio. Então, se eu tirar a palavra único, eu fico com a sobrejetividade. E a palavra único quer dizer o quê? A palavra único quer dizer que eu não posso ter f de x1 igual a y e f de x2 igual também a y quando x1 e x2 forem diferentes. Em outras palavras, se acontecer de eu ter f de x1 igual a 1y, que é igual a f de x2, necessariamente x1 é igual a x2. Mas isso é a mesma coisa de dizer que f de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2, ou seja, a mesma coisa de dizer isso que eu tinha dito aqui, ó. F de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a 2. Então isso é o que significa a palavra único aqui, ó. Existe único, ou seja, eu não posso ter f de x1 igual a f de x2 quando x1 é diferente de x2. Ou seja, o único traz a ideia de injetividade e o existe traz a ideia de sobrejetividade. Então, se é sobrejetiva e injetiva, é bijetiva. Basicamente é essa a equivalência que eu estou provando aí, né?
E eu estou escrevendo mais detalhadamente aqui nesses dois itens, né? Por que uma função que satisfaz... Por que uma função que satisfaz essa condição aqui, né, é objetiva, e por que uma função objetiva também satisfaz essa condição. Então, estou provando essas duas partes aqui. Agora eu vou definir restrição de uma função, e a restrição que eu vou definir aqui vai ser de domínio e de contradomínio. Isso é uma coisa também que eu nunca vi em livros, ninguém restringindo o contradomínio. Porém, em muitas situações, podemos sentir necessidade de fazer restrição de contradomínio. Às vezes você começa com um domínio grande e em determinado momento você quer restringir esse contradomínio. Você começa com um contradomínio grande e depois decide torná-lo menor, né? Aí eu vou definir aqui restrição de domínio e de contradomínio, podendo ser as coisas separadas, né? Uma hora só de domínio, outra hora só de contradomínio, mas também as duas coisas juntas. A definição é esta, só que na definição aparecem umas expressões aqui que, a rigor, nós temos que verificar que são funções. Então tem essa observação 2 aqui, eu não coloquei a prova, pode-se entender que é um exercício, provar que cada um desses pares ordenados aqui representam funções. É necessário verificar isso antes de tomar essa definição aí. Restrição de domínio de uma função f a um conjunto C é o quê? Pegue f, a função f, do mesmo jeitinho que ela foi definida e faça apenas uma modificação, que é deixe apenas os pares ordenados nessa relação R, que é o gráfico de f, que possuem a primeira componente pertencente ao conjunto C. Eu estou descartando os pares ordenados cuja primeira componente não pertence a C. Se eu faço isso, eu estou restringindo a função a C. Eu estou obtendo a restrição de domínio dessa função f ao conjunto C, que é denotado assim. E eu estou definindo dessa forma porque o contradomínio eu não mexo, é o mesmo contradomínio, então se a função tinha contradomínio B, ela continua com o mesmo contradomínio B. E aqui na relação R, que é aquele conjunto de pares ordenados, a única modificação que eu vou fazer esse arpão C indica todo par ordenado cuja primeira componente não pertence a C deve ser eliminado. Certo? Então, com isso, a relação obtida aqui nessa função restrição é um subconjunto da relação que você tinha no início. Mas os pares que continuam lá, continuam do mesmo jeitinho, você não alterou nada, só retirou alguns daqueles pares. Eu posso também fazer uma restrição no contradomínio. Né? Restrição de contradomínio de uma função f a um conjunto D é uma função. Agora você vai ter que mexer no contradomínio. Vê? Antes o contradomínio era B. Como eu estou querendo restringir agora o contradomínio, eu vou pegar apenas os elementos de B que estão também em D. Então fiz uma modificação aqui no contradomínio. Né? Tipicamente, essa restrição aqui vai me dar um contradomínio menor, só que pode ser que permaneça igual ao que eu tinha antes, por exemplo, no caso em que o D é igual a B. Mas normalmente quando a gente faz uma restrição de contradomínio é porque a gente quer tornar o contradomínio menor. Aí nesse caso, essa interseção aí geraria um subconjunto próprio de B. Aqui na relação, o que é que acontece? Eu vou retirar todos os pares da relação cuja primeira componente não pertence à imagem inversa por f de D. Quando eu digo que a primeira componente não pertence à imagem inversa de D, eu estou dizendo que a segunda componente não pertence a D. Porque a imagem inversa é justamente o cara lá no domínio que corresponde a alguém em D. Se essa primeira componente não pertence a essa imagem inversa, então a segunda componente não pertence a D. Então eu vou olhar para essa relação R e vou tirar todos os pares cuja segunda componente não pertence a D. Isso é claro que eu preciso fazer isso, já que o contradomínio é um conjunto menor agora. Eu não tenho mais nada que não pertence a D. Eu restringi o contradomínio original a um contradomínio que é a interseção do antigo com o conjunto D. Então tudo que não for D na segunda componente dos pares na relação eu preciso eliminar.
Então, com isso, eu fico com uma relação que é subconjunto da que eu tinha no início. Eu posso também fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Restrição de domínio e de contradomínio. É isso que eu estou fazendo aqui. Ao mesmo tempo que eu mudo aqui o contradomínio, né, de B para B interseção com D, o domínio eu também estou alterando aqui. De que maneira? Né? Eu quero que, para todo par na relação R, você exclua esse par se a primeira componente fizer parte desse conjunto. E quando eu digo que a primeira componente do par faz parte desse conjunto, eu estou dizendo duas coisas. Primeiro, a primeira componente pertence a C. Beleza. Pertence a C porque tem que pertencer a C porque eu estou fazendo aqui restrição a um par de conjuntos. Um dizendo como é que eu devo fazer a restrição no domínio, que é esse Czinho, e o outro dizendo como é que eu devo fazer essa restrição no contradomínio. Então, primeiro componente precisa pertencer a C porque eu quero isso aqui. Está dito que eu quero restringir o domínio a C. Então, o primeiro componente precisa pertencer a C. E a primeira componente também precisa pertencer à imagem inversa por F de D. Isso significa que se a primeira componente não estiver nesse conjunto, eu descarto o par. Não estiver... a primeira componente não estar nesse conjunto significa que a segunda componente não está em D. Em outras palavras, essa partezinha aqui está me dizendo, para todo par ordenado na relação R, se a segunda componente desse par não for um elemento de D, então eu descarto também. Então eu vou olhar duas coisas nos pares ordenados da relação R. Vou olhar se a primeira componente está em C e vou olhar se a segunda componente está em D. Se alguma dessas condições não for verificada, eu descarto esse par. Tá? Veja também que nós já estudamos, eu acho que foi na aula passada, foi na aula retrasada, essa coisa de restringir uma relação a um conjunto. Né? E sempre quando se fala restringir uma relação a um conjunto, essa restrição é de domínio. Essa restrição é onde você quer que esteja a primeira componente. Por isso que eu sou obrigado a usar imagem inversa aqui, porque a imagem inversa é uma maneira de restringir a segunda componente. Já que essa definição de restrição de relação é sempre com respeito à primeira componente, eu preciso fazer esse artifício aí de usar a imagem inversa para dizer eu queria dizer que a segunda componente não pertence... Quer dizer, não, eu queria dizer que a segunda componente deve pertencer a D. Se ela não pertencer a D, descarte. Mas eu só posso falar sobre a primeira componente. Não tem uma notação para restrição da segunda componente. Aí o que é que eu faço? Eu adapto. Eu falo, ao invés de dizer que a segunda componente tem que estar em D, eu digo que a primeira componente tem que estar na imagem inversa por F de D. Quando eu digo isso, é a mesma coisa de dizer que a segunda componente tem que estar em D. Tá? É por isso que eu uso essa imagem inversa aí nesse caso. Todas essas restrições que eu acabei de definir são funções que operam da mesma maneira que F, mas podem possuir um domínio e ou um contradomínio menor. Em outras palavras, os gráficos dessas funções são subconjuntos dos gráficos de F. O que é o gráfico de uma função? Lembre-se que o gráfico de uma função é justamente essa relação aqui, esse conjunto de pares ordenados que representam aquelas setas que a gente desenha no diagrama de setas. Isso eu estou chamando de gráfico da função. É gráfico por quê? Porque quando a gente for falar de gráfico mesmo, daquilo que a gente desenha, os gráficos, quando a gente desenha um gráfico, a gente está desenhando um conjunto de pontos e esses pontos são representados por pares ordenados. E aqui essa relação R é justamente o conjunto de todos esses pontos vistos como pares ordenados. Por isso é chamada de gráfico da função. Observação 3. Para toda função f, todos os conjuntos C e D, tem aqui algumas observações sobre o domínio e imagem de restrições. Né? Domínio da restrição de f a C vai ser a interseção do domínio de f com o C. Isso é bem razoável, bem fácil de concordar que isso é verdade, embora seja indicado uma prova também. Uma provinha simples para isso, mas aí eu não fiz e estou deixando como exercício essas verificações. Sempre, qualquer afirmação dessa que tem aí sem prova, isso deve ser entendido como exercício. Isso é a forma certa de estudar, pelo menos. Né? Texto matemático funciona assim.
o autor escreve uma afirmação lá. Se ele não fez uma prova para aquilo, você tem que parar e ou fazer a prova mentalmente, só que isso é mais para quem já está prático, ou pegar papel, caneta e fazer. Então, não aceitar nada assim de graça, sem prova. Se não for assim, não vai entender direito, né? Não vai entender direito. Então, o correto seria parar, opa, peraí, por que o domínio disso aqui? E assim, fazer essa prova, não, porque tem que ser, não, porque tem que ser nada. Usando as definições com todo o rigor possível, as regras da lógica e tal, prestando atenção em todos os detalhes e duvidando de tudo, até chegar numa prova assim, mais clara do que 1 mais 1 igual a 2. As pessoas sabem que 1 mais 1 é igual a 2, por quê? Porque elas não viram prova disso em canto nenhum. Elas sabem disso de maneira intuitiva. Agora, se você for ver uma prova disso com o maior rigor matemático possível, um cara foi escrever um livro sobre isso, né? Sobre como fundamentar a matemática assim, na lógica, de maneira o mais rigorosa possível. Foi a metade do primeiro volume, se eu não me engano. Eu posso estar subestimando até a quantidade de páginas, mas foi umas 400 páginas no mínimo para mostrar que 1 mais 1 é igual a 2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu arrumo, se eu encontro aqui. Proof of... Isso foi do Bertrand Russell, aquele do paradoxo de Russell. Ele escreveu uma obra-prima chamada Principia Mathematica, que tinha como objetivo formalizar toda a matemática a partir da lógica. Aí, ok, ele escreveu uma série de volumes lá gigantescos, tentando formalizar partes da matemática, só que o negócio ficou tão monstruoso que assim, é inviável para um humano, né? Usar esse tipo de coisa. Queria ver aqui a quantidade de páginas. Estou vendo aqui. Queria saber quantas páginas tem. Aí, outro problema também dessa tentativa dele de formalizar a matemática na lógica foi que apareceu um camarada, Kurt Gödel, dizendo que é impossível fazer isso. Pelo menos da forma como ele queria, de tudo que for verdade, eu vou demonstrar a partir de certos axiomas aqui, isso é impossível. Tem proposições que são verdadeiras, mas não podem ser provadas formalmente num sistema dedutivo. Mas mesmo assim a gente está vivendo, né? Fazer o quê? Prova o que pode. Mas, assim, o fato de haver proposições verdadeiras que não podem ser provadas também não justifica dizer, isso aqui é verdadeiro, mas eu não posso provar, então tem que acreditar de todo jeito. Não, aí não. Porque a gente... essas proposições que são verdadeiras, mas não podem ser provadas, também não podem ser provadas que são verdadeiras. Quer dizer, você sabe que existe alguma que é verdadeira ou falsa e que não pode ser provada nem refutada. Você só pode provar que ela é verdadeira fora do sistema, dentro não. Então, enfim, não justifica dizer que você deve acreditar nas coisas sem uma justificativa plausível. Tô achando que não, mas é muita página para poder mostrar que 1 mais 1 é igual a 2. De qualquer forma, é importante buscar as provas, né? Você não vai conseguir chegar nesse nível de rigor do matemático lá que fez esse livro, mas é importante parar e buscar um nível de rigor pelo menos compatível com a abordagem que está sendo adotada aqui. Bom, tem essas propriedadezinhas, eu vou deixar para vocês darem uma olhada e tentarem provar se quiserem. Aqui eu estou dando um exemplo de como restringir, né, uma função a certos domínio, contra-domínio e tal.
Bom, fica mais fácil de entender com desenhos. Eu estou mostrando aqui como fazer isso com desenhos. Então vamos olhar aqui. A função está definida aqui por meio dessa tabela. Eu dei aqui domínio, contradomínio, um subconjunto do domínio, um subconjunto do contradomínio. Não é nem subconjunto, na verdade, é um conjunto. Esse C aqui é um conjunto que intersecta o domínio. Não está contido no domínio. Esse C apenas intersecta o domínio. E o D também apenas intersecta o contradomínio. Isso é uma coisa importante. Note que na definição que eu dei aqui para restrição, eu não exigi que esse Czinho, esse Dzinho sejam subconjuntos do domínio ou do contradomínio, respectivamente. Não precisam ser, são conjuntos quaisquer. Essa definição tá feita assim para conjuntos C e D quaisquer. Então o exemplo aqui vai mostrar isso. Na figura, você vai ver aqui, o conjunto C ele não está contido em A, mas mesmo assim eu posso falar de restrição dessa função f a esse conjunto C. O que é que vai ser essa restrição? Eu vou descartar todos os elementos do domínio que não pertencem a C. Ou seja, esses aqui, né? Eu não quero esses aqui que estão na parte branca. Eu apenas quero os elementos do domínio que estão na parte azul, ou seja, que são também elementos de C. Então, vou pegar apenas esses aqui, ó. 5, 16, 6, menos 3, 9, menos 3. O resto eu descarto. O resto aqui de A eu descarto. E esses de C que não estão em A também não estão servindo para nada aí. É só uma maneira de mostrar que aquela definição permite isso. E permite para quê? Para evitar condições desnecessárias lá na definição. Deixar a definição mais enxuta, sem dizer que C precisa estar contido no domínio e tal. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ó. Eu vou destacar apenas as setas que partem de elementos nessa região azul aqui do conjunto A. Então, vai ficar assim. Ó. Que a gente tem as setas que partem daquela região azul que está também no conjunto A, está contido no conjunto A, né? Apenas a interseção aqui de C com A. As outras setas eu vou descartar, né? Agora, como é uma restrição de domínio, eu não vou mexer no contradomínio. Perceba que todos os elementos aqui do contradomínio permanecem aí em cor viva, não estão apagados, né? O que eu vou excluir são apenas os elementos de C que não estão em A, os elementos de A que não estão em C, e as setas que partem desses elementos de A que não estão em C. B permanece do mesmo jeito. Então pronto, vai ficar assim. Isso que eu obtenho aqui nessa restrição é a restrição de F ao conjunto C. É uma restrição de domínio aí. Qual é o novo domínio que eu obtive aí? É a interseção de A com C. Como eu estava falando aqui na observação, né? Domínio da restrição de F a C é a interseção do domínio de F com C, né? Se eu chamar de A esse domínio de F, vai ficar A interseção C, como a gente obteve aqui, a interseção C. Pronto, agora vamos pegar a mesma função lá do início, essa função aqui, e fazer uma restrição agora de contradomínio. Então, estou pegando aqui o conjunto D, que intersecta o contradomínio, né? Então, eu quero restringir a função, fazer uma restrição de contradomínio a esse D. De novo, não é necessário pensar nesse D necessariamente como conjunto contido no contradomínio. Mas o que é que significa fazer essa restrição de contradomínio? Significa descartar, primeiro, descartar os elementos do contradomínio que não estão também em D, né, que não pertencem também a D, e descartar as setas que não... As setas que chegam nesses elementos, né, que estão em B, mas não estão em D. Quando eu descarto, por exemplo, essa seta aqui, que chega em 1, que é um elemento que está em B, mas não está em D, eu, naturalmente, vou ter que descartar também o 3, que está aqui no início da seta, né? Aí eu vou descartar esse 6, o 2, o menos 5 e a seta que chega nele. Quando eu descarto a seta que chega nele, eu vou ter que descartar também o 9. Vou ter que descartar o 12, consequentemente a seta que chega nele e o menos 5. O 7 aqui e o 5 também me levam a descartar essas duas setas e esses dois números aqui, menos 3 e 0. Pronto, então vou apagar aí tudo que eu quero descartar. Ó. Tá?
Estou deixando apenas as setas que chegam em elementos na interseção do contradomínio antigo B com esse conjunto que foi dado D. Então essas setas estão destacadas aqui em vermelho. Os elementos do contradomínio antigo que não estão em D foram apagados, e as setas também que chegam nesses elementos que estão sendo apagados vão ser apagadas. Só vai ficar também os elementos do domínio que participam dessas setas importantes que chegam aqui na interseção de B com D. Agora, é verdade, não pode ficar também ninguém sobrando aqui no domínio, nem no antigo nem no novo, porque é uma função, né? Então, realmente, todo elemento do domínio aqui que ficou realmente participa de alguma seta, como tem que ser numa função. Aí, o resultado é esse aqui, ó. Domínio antigo, quer dizer, domínio novo, né? É o domínio antigo, interseção com a imagem inversa de D. Contradomínio novo, né? A interseção do contradomínio antigo e do conjunto D. Agora eu vou mostrar aqui uma restrição de domínio e de contradomínio, as duas coisas. Então é o mesmo raciocínio, né? Descarta todos os elementos que estão em A, mas não estão em C. Descarta todos os elementos que estão em B, mas não estão em D. Descarta as setas também que chegam ou partem de elementos que vão ser descartados. Então, eu só vou querer essas 4 setinhas aqui, ó, que saem da interseção de A com C, chegam na interseção de B com D. Pode ser que sobrem elementos no contradomínio novo, inclusive. Por que eu não descarto esse 4 aqui, ó? Eu descartei as setas chegando nele, né? Mas não descarto o 4 porque ele está na interseção de B com D. É só essa a condição que é imposta ao contradomínio, né? Os elementos precisam estar na interseção de B com D. Agora, por que eu descartei as setas que chegam em 4? Porque essas setas partem de elementos que não estão na interseção de A com C. Então é possível que sobre alguém no contradomínio, mesmo que as setas que chegam nesse elemento tenham sido apagadas, descartadas. Tá? Agora, no domínio, nem no novo, nem no antigo, pode sobrar ninguém, porque é uma função. Então, o resultado fica assim. Domínio novo, contradomínio novo, função nova aqui, que é uma restrição, né? Função composta. Composta de duas funções f e g, definidas dessa forma. É a função g composta com f, definida assim, né? Veja como é fácil definir aqui a composição de funções se a gente já definiu antes a composição de relações, né? Foi o que a gente estava exercitando na aula passada. No início da aula passada eu pedi que vocês calculassem essas compostas aqui de relações. Agora que eu já sei o que é a composta de relação, fica fácil saber o que é a composta de duas funções. Eu vou fazer o quê? Vou pegar as duas relações que são dadas aqui como parte das funções fg, ou seja, os gráficos, né, dessas funções fg, e vou fazer a composta delas na ordem correspondente à composição que eu quero formar. Se for a composta eu estou chamando isso aqui de composta de f com g, apesar da gente escrever g primeiro e depois f, né? A ordem de falar é uma, a ordem de escrever o símbolo da composta é outra. A gente escreve g círculo f para se referir à composta das funções fg. Por quê? Porque a composta de fg significa aplica primeiro f e no resultado dessa f você aplica g. Então, de certa maneira, essa é a ordem natural aí das coisas. Primeiro f, depois g. Ou seja, primeiro aplica f, depois aplica g. Por isso que eu estou chamando composta de f e g nessa ordem. Agora, a forma de a gente escrever é trocada porque isso vem daquele g de f de x. A gente escreve assim porque quando a gente for pensar nos elementos gerados por essa função, esses elementos vão ser da forma g de f de x. Aí por isso que a gente escreve assim, com a ordem trocada. Aí bom, eu vou pegar aqui, já que é o g que aparece primeiro, eu pego
o gráfico da função g e faço a composta com o gráfico da função f, né? Então, composta de S com R. E o contradomínio, eu vou pegar o contradomínio da função mais externa. Faz sentido isso, né? Porque daqui vão sair elementos exatamente no contradomínio da função mais externa. Então eu mantenho esse mesmo contradomínio como sendo o contradomínio da composta. Algumas propriedades aqui sobre domínio, imagem, contradomínio e gráfico de composta. Domínio da composta pode ser dado dessa forma. Para que você tenha um elemento no domínio da composta de f com g, é necessário que esse elemento esteja na imagem inversa por f do domínio de g. Por quê? Porque você quer que quando a função f seja aplicada a esse elemento, o resultado, digamos f de x, né, onde x é o elemento que eu peguei no domínio da composta, f de x tem que estar no domínio de g. Para quê? Porque eu quero aplicar g por cima. Então, se um x está aqui no domínio da composta, ele tem que estar na imagem inversa do domínio de g, para eu poder aplicar primeiro o f nesse x e depois o g no f de x, para ficar com g de f de x. Que seria g composta com f, o f composta com g, enfim, essa ordem aí vai gerar algumas confusões na hora de falar. Aplicado em x. E note que esse conjunto aqui é um subconjunto do domínio de f, né? Sempre a gente definiu a imagem inversa dessa forma. Sempre a imagem inversa vai ser elementos do domínio que correspondem a elementos do contradomínio em determinado conjunto, que no caso aqui é o domínio de G. Aí, analogamente, imagem da composta. No caso aqui, imagem da composta de f com g é a imagem direta de g aplicada nessa imagem de f, que é um subconjunto da imagem de g. Então, isso aqui também é exercício para vocês tentarem fazer. Se quiser entender, né? Se quiser entender bem as coisas. Chega um momento que a pessoa não precisa mais fazer esses exercícios, não. A pessoa olha e diz, sim, razoável, certo, acredito, pronto, acabou-se. Passa, né? Mas isso é para quem está já treinado, que é para quem sabe olhar e dizer que é verdade, não é verdade e tal. Contradomínio da composta, por definição, é o contradomínio da função mais externa usada nessa composição, que no caso aqui, por exemplo, a função mais externa é g, né? Então eu vou pegar esse contradomínio de g para usar como contradomínio da composta. E o gráfico, por definição também, eu fiz o quê? O gráfico da composta aqui é a composição dos gráficos das funções que eu estou compondo. Então, o gráfico de f composta com g vai ser a composição do gráfico de f com o gráfico de g. Essa ordem que eu estou falando aqui, lendo isso como composta de f com g, alguns autores vão ler de uma outra forma, vão ler de g com f. Então isso aí também não é padrão, não. Inclusive eu aqui, algumas vezes eu vou errar isso aí, porque eu também não estou acostumado a falar assim, e nem sei direito como é que eu devo ler isso aí. Com função composta, exemplo. Aqui eu estou pedindo para determinar a composta, né? E é basicamente o mesmo tipo de exercício que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. Só que aí eu vou considerar também o contradomínio, né? É fazer a composta das relações, que são os gráficos das funções dadas, e também considerar o contradomínio. Aí eu estou mostrando por figuras aqui, ó. Se eu tenho f e g dadas assim, a composta vai fazer o quê? A gente viu, quando eu estava estudando composta de relação, que para fazer a composta, eu vou olhar os elementos que estão na imagem da função mais interna e, ao mesmo tempo, estão no domínio da função mais externa. Então, esses elementos vão fazer uma ponte aqui, né, do domínio da função mais interna no contradomínio da função mais externa. Então, eu estou observando aqui que tem apenas um elemento na interseção da imagem da função mais interna com o domínio da função mais externa, que é esse 3. Então, esse 3 é importante porque ele está ligando o 2 lá da esquerda com o 1 lá da direita e também o 1 lá da esquerda com o 1 lá da direita. Então, essas setas aqui são importantes e eu quero mantê-las
na composta. Em outras palavras, o gráfico da composta vai ser formado pelos seguintes pares. 2, 1, que é aqui, ó, uma dessas correspondências geradas a partir da fusão dessas duas setas aqui, 2, 1, e também 1, 1, porque é como se eu estivesse fundindo agora essas duas setas aqui. Então você vai dar um destaque a essas duas setas importantes aqui, como eu estou mostrando na imagem, vai descartar as outras setas e os outros elementos aqui no meio, exceto no contradomínio, porque a gente quer manter o contradomínio da função mais externa como sendo o contradomínio da composta. Então, ó, perceba que eu estou descartando tudo que não está nessa partezinha aqui que envolve essas setas vermelhas e também tudo que não está no contradomínio. Agora, contradomínio da função g eu quero manter, e os elementos aqui que estão participando dessas setas que envolvem esse 3 aqui, eu quero manter também. Então, quando eu descarto, eu fico com isso. Perceba que ó, a função g composta com f agora vai ter dois pares ordenados na relação, né? Como eu tinha dito, 2, 1 e 1, 1. Cada uma dessas setas aqui representa a fusão de uma seta da esquerda com uma seta da direita. Então eu posso fazer a fusão dessa com essa, formando essa aqui mais acima, e posso fazer a fusão dessa com essa, formando essa aqui mais abaixo. Vão ser duas setas diferentes aqui. Você não faz um Y, não funde assim, como se estivesse fazendo um ponto de encontro aqui de duas com uma do lado direito, não. Você faz duas setas separadas assim. Outro exemplo de composta. Essa é um pouco mais complexa, tem mais elementos aí nos conjuntos. Mas é a mesma ideia, né? Primeiro de tudo, eu vou olhar aqui na interseção da imagem de f com o domínio de g. Então, nessa interseção, indica as setas que eu quero preservar. Eu vou destacar aqui essas setas. Ó. Pronto, estou destacando as setas que eu quero preservar. Eu também quero preservar o contradomínio da função mais externa, né? Porque ele vai ser usado também como contradomínio da composta. As setas que não foram destacadas aqui não foram destacadas porque terminam ou começam, no caso, essas daqui começam no conjunto que não está na interseção de C com B, e essa aqui, essas daqui terminam, né, numa parte aí de B que não está em C, e a outra começa numa parte de C que não está em B. Então essas setas vão ser descartadas. Estou aí, ó, apagando aquilo que eu quero descartar. Esses elementos aqui do meio, deixa eu ver como é que eu fiz no outro. Eu acho que eu mantive no outro desenho. Eu fiz desenhos de forma diferente. Era para eu ter apagado esse 3 aqui no desenho anterior, depois eu vou modificar isso, porque assim o 3 vai sumir também, né? Já que eu vou juntar essas setas aqui para formar essas duas, ó, o 3 sumiu. Então, depois eu vou modificar esse desenho para dar uma apagada nesse 3 aqui nessa imagem, né? Para indicar que ele vai sumir também, apesar das as setas que passam por ele serem mantidas numa outra forma, que é essa aqui. Então, aqui, por isso que aqui nessa parte eu já estou apagando esses números aqui do meio e tal, termino ficando com isso. Aí veja a fusão das setas aqui, né? Lá em cima, essa se funde com essa e essa se funde com essa, formando duas que são essas duas aqui, ó. Aí eu tenho essa e essa, que são essa. Cadê a outra? Essa aqui, na verdade, ela vem daqui, né? Então, 1, 2 e 3. Eu sempre começo de A para D. Então, vou ter 1, 2 e 3. Pronto, então essa aí é a composta de F com G. Fiquei com um domínio menor, né? Normalmente isso acontece. Uma coisa interessante sobre essa definição de composta que eu dei, sempre existe a composta. Em alguns livros, não é sempre que existe a composta. Eu não vou fazer essa composta porque não pode. A imagem da função mais interna não está contida no domínio da função mais externa. Aqui não existe isso, não. Sempre existe a composta. Só que a composta tem esse efeito de diminuir o domínio, né,
com relação ao domínio da função mais interna, o domínio da composta é um subconjunto. E pode ser um subconjunto próprio, pode ser inclusive vazio. Então, a composta sempre existe, mas ela pode ser uma função com um domínio menor e pode ser inclusive uma função vazia. Algumas observações, né? Tem muita gente que, por não entender direito o conceito de função, não sabe o que é isso aqui. G bolinha F. Não sabe o que é isso aqui. Só vai entender isso quando entender o que é uma função. Porque vai olhar para isso e vai dizer, oxe, por que eu não escrevo assim? Por que existe essa bolinha para escrever assim? G bolinha F. Não estou entendendo. Não está entendendo porque não entendeu o que é uma função. O G de f de x não é a função. O G do f de x é o resultado que essa composta de f com g associa ao elemento x no domínio de f. Isso aí não é uma função. Isso aí é como se fosse a fórmula que vai definir os elementos gerados na imagem da função. Mas o nome da função não é este aqui, não. O nome da função é este aqui. Então, quando você aplica esta função no x, você tem este resultado. Que é a mesma coisa de dizer, aplique primeiro f em x e depois aplique g nesse f de x. Isso vai ser muito usado quando a gente estiver lidando com funções definidas algebricamente. Aí. Composição de funções em geral não é comutativa. Isso a gente sabe desde relações. Né? A gente viu que quando eu faço a composta de R com S, isso é diferente da composta de R com S. Né? Falei certo? R com S, a composta não necessariamente é igual a S com R. Então, consequentemente, né, isso vai valer também para funções, já que as funções envolvem também composição de relações. A composição de funções envolve também a composição de relações, que são os gráficos dessas funções. Função identidade é uma função extremamente simples, que é muito importante porque ela funciona como se fosse o número 1 do ponto de vista da operação de multiplicação. O número 1 é o quê? É um elemento identidade, ou seja, é um elemento neutro multiplicativo, ou seja, um cara que multiplicado por qualquer outro número resulta nesse outro número. A gente definiu a operação de composição de funções e para ela também existe um elemento neutro. Esse elemento neutro vai ser a operação, vai ser a função identidade. Eu vou definir aqui a função identidade, mas antes eu estou relembrando que numa aula passada eu defini a relação IA, que é chamada relação identidade em A, e é definida dessa forma aqui. Relação identidade em A é o conjunto de todos os pares ordenados da forma x, onde x pertence a A. Agora eu vou definir a função identidade no conjunto A dessa forma. É uma função cujo gráfico é essa relação identidade aqui, e o contradomínio é o conjunto A. Então, para cada conjunto A, você tem uma identidade em A, uma relação identidade em A, que é esta, e uma função identidade em A, que é esta. Nota a diferença entre os símbolos. Né? Quando eu usar I maiúsculo com A subscrito, isso é uma relação identidade, que é definida por isso aqui. E quando eu escrever dessa forma ID minúsculo com A subscrito, eu estou falando da função. Função identidade. Em outras palavras, como aqui o gráfico da função contém apenas pontos cuja primeira coordenada é igual à segunda coordenada, em outras palavras, a função se comporta como? Você pega a função, aplica no x, vai ter qual o resultado a esse x? Vai ter o próprio x, ou seja, essa função aplicada num x é o próprio x. Ou seja, a função funciona assim, ó. Tem domínio contra domínio iguais. Observe aqui, né, o domínio aqui dessa relação. Lembre-se que o domínio da função é definido como o domínio do gráfico da função. E o gráfico é essa relação que foi dada aqui na primeira componente da função. Então, o domínio da relação é A e o domínio da função é o próprio domínio da relação, que é A também. Então, essa função identidade tem como domínio A e ela funciona como, né? Ela funciona assim, para cada x, ela associa o próprio x como resultado. O contradomínio é A também, como foi especificado aqui.
Então essa é a famosa função que é definida por f de x igual a x, sendo que a gente não escreve f, escreve assim. Pelo menos aqui, essa é a notação que eu estou adotando. Pronto, com essa função aí, eu posso agora enunciar propriedades importantes da composição de funções, que são essas propriedades aí. Essas propriedades são tão importantes que isso deu origem a uma nova área da matemática, uma nova, não tão nova assim, eu acho que tem origem nos anos 50, chamada teoria das categorias. Eu até cheguei a comentar um pouco sobre isso em outra aula aí, dizendo que é uma teoria assim extremamente abstrata, que tem inúmeras aplicações a áreas assim que você nunca esperaria uma coisa tão abstrata ter aplicações nessas áreas. Teoria das categorias está na computação, está na neurociência, está na física, na matemática nem se fala, está em tudo. A gente tá estudando funções aqui, pronto. Funções são um tipo particular de categoria. Aí está estudando conjunto. Conjunto é um tipo particular de categoria. Vai estudar qualquer coisa na matemática, é um tipo particular de categoria. Está em tudo isso aí. E essa noção de categoria surgiu exatamente dessas duas propriedades aí. Aqui eu estou demonstrando essas propriedades. É bom de vez em quando, né, eu mostrar aqui como é que é feita uma prova de uma proposição, porque você olha e às vezes, isso aí não precisa provar, isso aí é claro. Mas não, tem uma prova. Como é que eu mostro que duas funções são iguais? O que é que eu estou dizendo aqui? Duas funções são iguais. Como é que eu mostro que duas funções são iguais? Aí eu tenho que pensar, o que é uma função? Eu não vou conseguir provar que são iguais se eu não souber o que é uma função. O que é uma função? Uma função foi definida como um par ordenado, que consiste em quê? Uma relação na primeira componente e um conjunto na segunda componente. A relação eu chamo de gráfico da função e o conjunto que apareceu na segunda componente eu chamo de contradomínio da função. Então, quando é que dois pares ordenados são iguais? Né? Agora eu vou perguntar isso, porque funções são pares ordenados. Se eu estou querendo mostrar uma igualdade de funções, eu estou querendo mostrar uma igualdade de pares ordenados. Quando é que dois pares ordenados são iguais? Quando a primeira componente do primeiro par for igual à primeira componente do segundo par e a segunda componente do primeiro par foi igual à segunda componente do segundo par. Então, ou seja, quando o contradomínio de uma função foi igual ao contradomínio da outra e quando o gráfico de uma função foi igual ao gráfico da outra. E como é que eu mostro que elas têm o mesmo contradomínio e o mesmo gráfico? Usando propriedades que eu já enunciei sobre o contradomínio e sobre o gráfico. Por exemplo, cadê? Aqui, ó. Domínio da composta. Já disse quem é. Imagem da composta, já disse quem é, contra o domínio da composta e gráfico da composta. Pronto, já sei tudo aqui. Então, usando essas propriedades do contradomínio do gráfico da composta, com outras propriedades que eu já tinha enunciado antes, como, por exemplo, a associatividade de relações. Né? Como eu estou fazendo aqui uma composta de relações, ó, de três relações aqui, ó, uma composta de três relações, eu vou usar a associatividade da composição de relações. Isso a gente já estudou na aula passada. Aí eu vou dizer que, por exemplo, que isto é igual a isto. Enfim, tá tudo, eu estou dizendo exatamente de onde eu estou pegando cada coisa. A observação 4D, proposição 4A, observação 4C, tá tudo detalhado aí para vocês terem uma ideia do que é realmente uma prova. Uma prova não é uma coisa assim que você olha e diz, tá bom, já está provado. A não ser que você já esteja prático no assunto. Né? Função inversa. Eu já defini relação inversa. Relação inversa é muito fácil de calcular. Você simplesmente está lá a relação, conjunto de pares ordenados, você faz o quê? Troca a posição. A primeira componente vira a segunda e a segunda vira a primeira. A inversa de uma relação sempre existe. É só fazer isso. É a coisa mais fácil do mundo. Pega xy e transforma em yx. Não tem o que fazer. E sempre existe. É claro que sempre existe. A relação de uma relação. Agora eu vou definir aqui a inversa de uma função. Só que a inversa de uma função nem sempre existe. Pronto. Aí, quando é que vai existir? Quando a função for invertível. Eu vou definir também o que é que significa a função ser invertível. E nessa definição de função invertível, vai aparecer também aí a condição da função ser ou não vazia. Função vazia, eu defini, eu acho na aula passada, eu falei aqui... Em algum momento eu falei que tem funções com gráfico vazio, né? Essas funções são chamadas de relação vazia. Deixa eu ver aqui.
Não vou voltar não. Tá mais ou menos por aqui, na parte de formalização e tal. Pronto. Então, funções dessa forma, com gráfico vazio, são chamadas funções vazias. Mesmo que esse B aqui não seja vazio. Ou seja, o contradomínio não vazio e o gráfico vazio. Isso é uma função vazia. Se o contradomínio for também vazio, continua sendo uma função vazia, só que aí tem um nome especial. Quando você tem vazio, vazio, esse Bzinho também vazio, você vai chamar isso de função trivial e também é uma função vazia. Pronto, então vamos para a definição de função inversa. Seja f com o gráfico R e contradomínio B, uma função não vazia com o domínio A. O par ordenado R inversa A, se o par ordenado R inversa A é uma função, então dizemos que essa função RB é invertível. Veja aqui que é que eu estou fazendo, né? A inversa de R é aquilo que a gente estudou, de inversa de uma relação. Isso aqui eu não preciso perguntar se existe ou não existe, sempre existe. Aí eu estou tomando aqui uma função f com gráfico R e contradomínio B. E estou dizendo o seguinte: se acontecer desse par ordenado R inversa A ser uma função, que nem sempre vai ser uma função, apesar de sempre existir R inversa e o A aqui sempre existir sim, porque é o domínio da função f que eu estou supondo que existe, nem sempre esse par vai ser uma função, porque tem aquela condição de a imagem da relação, quer dizer, a imagem da relação está contida em A e, além disso, a relação aqui precisa ser uma relação funcional, né? O que acontece com a inversa de uma relação é que, apesar dela sempre existir, às vezes você constrói, chega na inversa de uma relação, mas essa inversa de uma relação não é uma função. Essa relação no início poderia ser uma função, poderia ser uma relação funcional, só que quando você troca a posição primeira coordenada com a segunda coordenada, a relação pode deixar de ser funcional. Então, se ela permanece sendo uma relação funcional, ou seja, esse par é uma função, né, onde o contradomínio aqui dessa nova função é tomado como domínio da função antiga, então eu vou dizer que a função f é invertível. E vou definir a inversa de f como esse par. A inversa de f é um par que possui como gráfico a relação inversa da relação R, que era o gráfico de f, e possui como contradomínio o domínio de f. Veja que isso faz sentido, certo? Relação, quer dizer, de acordo com o que a gente já sabe sobre função inversa, o que a gente faz é isso, né? Se eu tinha x, y, ou seja, y correspondendo a x na função f, eu troco para ficar o quê? X correspondendo a y, ou seja, eu parto de y para chegar em x agora, eu troco o sentido da seta. É isso que eu estou fazendo quando eu troco a relação R por R inversa. E, ao mesmo tempo, eu troco o contradomínio B para A, porque se eu estou invertendo o sentido das setas, o que era domínio vira contradomínio, né? Agora, essa definição aqui só serve para uma função não vazia. Ou seja, eu estou supondo que essa função R é não vazia. Ela não é essa função aqui. Ela não pode ser desse tipo com a relação R vazia, porque senão a relação vai ser o quê? A relação inversa vai ser o quê? Vai ser manter do jeito que está, né? Vazio. E aí não faz muito sentido isso. Isso eu já verifiquei que causa problemas se você usar essa definição aqui para o caso em que R é vazio. Aí por isso eu coloquei outra condição especificamente para o caso em que a relação é vazia. Se você tem uma função vazia f, ou seja, uma função com um gráfico vazio, aí esse b pode ser vazio ou não. A função vai ser invertível somente se o b é vazio. E se isso acontecer, agora você está lidando com uma função que, além de vazia, é trivial, ou seja, é uma função aqui com relação e contradomínio vazios. Nesse caso, ela é invertível, e sendo invertível, a inversa dela é definida como a própria função trivial. Então, essa é a definição que eu estou adotando aí. Portanto, a única função vazia invertível é a função trivial vazio-vazio, ou seja, com relação vazia e contradomínio vazio. E a inversa dessa relação, a inversa dessa função é a própria função trivial.
tem uma proposição aqui dando uma outra caracterização da ideia de função inversa, né, que é adotada também às vezes como definição de função inversa em alguns livros. É importante, para entender essa proposição, pensar na correspondência que eu estava falando de a função identidade poder ser vista como número 1 do ponto de vista de multiplicação, né? É elemento neutro multiplicativo. A função identidade tem esse papel com relação à operação de composição de funções. É como se fosse o número 1, porque é um elemento neutro da operação de composição de funções. E o que eu estou dizendo aqui, se a gente pensar em multiplicação, se a gente pensar em composição como sendo multiplicação e pensar em função identidade como sendo 1, é como se eu tivesse aqui x vezes y igual a 1 e y vezes x igual a 1. O que é que acontece quando x vezes y igual a 1 e y vezes x igual a 1? Quem é y em função de x? Y é 1 sobre x. Ou seja, y é x elevado a menos 1. Ou seja, y é o inverso multiplicativo de x. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é que g é a inversa de f. Se a gente pensar na composição como uma espécie de multiplicação e na função identidade como uma espécie de 1, é isso que eu tenho aí. Eu tenho que g é a inversa de f. Tá? Então, uma propriedade da inversa de uma função, tal como foi definida aqui, é que realmente ela se comporta como inversa do ponto de vista da analogia que eu estou fazendo entre composta de função e multiplicação. Então, a inversa de uma função f de a em b, caso exista, é a única função g de b em a, tal que a composta de g com f é a identidade em b e a composta de f com g é a identidade em a. A demonstração está aqui, simplesinha. Um corolário dessa proposição que eu acabei de enunciar é que se f e g são funções invertíveis, então, primeiro, a inversa é invertível também. E se eu digo que a inversa é invertível, eu estou dizendo que existe a inversa da inversa, né? Quem é a inversa da inversa? A inversa da inversa de f é f. Isso é razoável, mas também requer uma prova. A prova, na verdade, é apenas observar que se você colocar f inversa no lugar dessa g aqui, vai dar certo, vai funcionar. E como a inversa é única, significa que a inversa é a inversa de f. A inversa da inversa de f é f. Da mesma forma que a inversa de f é a inversa de f, a inversa da inversa de f é f. Ao mesmo tempo, essas duas coisas vão sair daqui. E da mesma forma, a composta de duas funções invertíveis é invertível e tem como inversa a composta das inversas na ordem contrária. Ou seja, se você pega a inversa da composta de f com g, essa inversa vai ser a composta de g inversa com f inversa. Perceba que trocou a ordem aí. Isso, do ponto de vista de teoria das categorias, chama-se funtor contravariante. Exercício. Eu acho que não vai dar tempo de fazer o exercício. Já é 9 horas. Pronto, então eu vou parar aqui nesse exercício. Na próxima aula eu continuo a partir dele, certo? Ok. Então, segunda-feira a gente continua com a aula normal e daqui para lá eu espero já ter postado a lista de exercícios para vocês, tá? Eu vou postar no site, vou avisar no Moodle e tal. Até a próxima. You are now muted.